Eu estava em minha cabana alugada nas montanhas quando a nevasca começou. Era para ser um fim de semana tranquilo, longe da cidade, apenas eu e meus livros. A previsão do tempo não mencionava nada sobre uma tempestade de neve daquela magnitude, mas ali estava eu, olhando pela janela, enquanto o branco cobria tudo ao meu redor em questões de horas. O silêncio era diferente. Não era o silêncio reconfortante que eu esperava, mas algo que parecia engolir todos os outros sons, como se o mundo tivesse parado de respirar. A cabana era equipada com aquecedor e mantimentos suficientes, então inicialmente não me preocupei. Mas conforme o dia avançava e a neve continuava a cair, comecei a sentir um desconforto crescente. Foi no início da noite que notei algo estranho. Enquanto preparava um chá para me aquecer, tive a sensação de que alguém estava me observando pela janela da cozinha. Um arrepio percorreu minha espinha. Era impossível que alguém estivesse lá fora com aquele tempo. Ainda assim, não consegui evitar de olhar. Através da vidraça embaçada, só consegui ver o branco da neve e a escuridão além. Voltei para a sala, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação trabalhando demais devido ao isolamento. Acendi a lareira e tentei me concentrar em meu livro. Foi quando ouvi um som abafado, como passos na neve, lentos, deliberados, parando e recomeçando. Congelei no sofá, o livro esquecido em minhas mãos. Os passos pareciam circular a cabana, indo de uma janela a outra. Meu coração acelerou enquanto tentava racionalizar. Poderia ser um animal, talvez, um alce ou um urso procurando abrigo, mas algo na cadência daqueles passos parecia muito humano. Reuni coragem e fui até a janela mais próxima. Afastei a cortina apenas o suficiente para espiar. No início, não vi nada além da neve caindo e a escuridão, mas então notei pegadas, recentes, formando um caminho que vinha da floresta em direção à cabana. Pegadas humanas. Meu celular não tinha sinal devido à tempestade. O telefone fixo da cabana estava mudo. Eu estava completamente isolado, a quilômetros de distância do vizinho mais próximo. Verifiquei todas as portas e janelas, certificando-me de que estavam trancadas. Peguei uma faca grande na cozinha e voltei para a sala, sentando-me de frente para a porta principal. As horas passaram lentamente. Os passos pararam, mas a sensação de ser observado não diminuiu. De vez em quando, eu achava ver uma sombra, movendo-se do lado de fora, mas quando olhava diretamente, não havia nada lá. Por volta da meia-noite, as luzes piscaram e se apagaram. A energia tinha acabado. A única iluminação vinha da lareira, que projetava sombras dançantes nas paredes. Foi quando ouvi um ruído na porta dos fundos. Não eram passos, mas o som de alguém girando a maçaneta, testando se estava trancada. Minha respiração ficou presa na garganta. Agarrei a faca com mais força e me movi silenciosamente em direção à cozinha. O som parou, seguido por um silêncio opressivo. Então começou novamente, desta vez na janela da cozinha. Vi uma sombra obscurecer a janela, uma figura encapuzada tentando olhar para dentro. Em pânico, me abaixei atrás do balcão da cozinha. A figura pareceu ficar ali por uma eternidade, antes de se mover novamente. Os passos na neve voltaram, circulando a casa mais uma vez. A cada janela, a figura parava, como se estivesse procurando por algo. Por mim. Não sei quanto tempo fiquei ali, agachado no escuro, ouvindo aqueles passos. Eventualmente, eles pareceram se afastar, indo em direção à floresta. Mesmo assim, não me movi. Permaneci acordado a noite toda, a faca firme em minhas mãos, esperando o amanhecer. Quando a primeira luz do dia chegou, a nevasca tinha diminuído. Olhei pela janela e vi as pegadas. Dezenas delas, circundando a cabana, parando em cada janela. E algo mais.
No meio da clareira, a neve tinha sido afastada e havia algo escrito. De onde eu estava, não conseguia distinguir. Reuni toda a coragem que tinha e saí pela porta da frente, a faca ainda comigo. Caminhei até o centro da clareira, meus pés afundando na neve fresca. O que vi escrito me fez gelar por dentro. Amanhã, não vou apenas olhar. Não peguei nada da cabana, simplesmente entrei no meu carro, rezando para que ele ligasse na primeira tentativa, o que felizmente aconteceu. Dirigi pela estrada coberta de neve o mais rápido que podia, olhando constantemente pelo retrovisor. Nunca descobri quem era ou o que queria. A polícia local disse que provavelmente era um caçador desorientado pela tempestade, mas algo me diz que não era isso. Aqueles passos eram deliberados demais, aquele recado específico demais. Hoje em dia, quando neva, fecho todas as cortinas. E mesmo assim, não consigo evitar a sensação de que há alguém lá fora, observando, esperando por uma oportunidade de entrar. A neve não estava nos planos quando decidi pegar a estrada para visitar minha irmã em Colorado. O relatório meteorológico mencionava apenas uma leve queda de neve, nada que pudesse impedir a viagem. Eu estava dirigindo há quase 8 horas, quando a tempestade me pegou de surpresa. Em questão de minutos, o que era apenas alguns flocos se transformou em uma cortina branca impenetrável. A visibilidade diminuiu drasticamente. Mal conseguia enxergar alguns metros à frente do meu carro. Reduzir a velocidade foi instintivo, mas mesmo assim sentia o veículo derrapando ocasionalmente no asfalto cada vez mais coberto de neve. Foi quando vi a placa. Posto de gasolina. Última parada por 60 quilômetros. Decidi que seria prudente parar, abastecer e esperar a tempestade diminuir. O posto era pequeno, daqueles antigos com apenas 2 bombas de combustível e uma lojinha de conveniência. Parecia deserto, mas uma luz fraca brilhava do interior da loja. Estacionei próximo à entrada e corri para dentro, sentindo o vento gelado cortar meu rosto como navalhas. A campainha tocou quando abri a porta, mas ninguém apareceu para atender. "Olá?" Chamei, batendo um pouco de neve das minhas roupas. Silêncio. A loja estava iluminada apenas por algumas luzes fluorescentes que piscavam de forma irregular, criando sombras estranhas nos cantos. Havia algo de errado no ar, um cheiro que não consegui identificar imediatamente. "Alguém aqui?" Tentei novamente, caminhando até o balcão. Foi quando notei manchas escuras no chão. Gotas que formavam um rastro desde a área dos refrigeradores até os fundos da loja. Na penumbra, não consegui identificar o que era, mas algo me dizia que não queria descobrir. Meu instinto gritava para que eu saísse dali, mas lá fora a tempestade havia se intensificado. Voltar para a estrada seria suicídio. Decidi procurar um telefone para chamar ajuda. Atrás do balcão encontrei um aparelho antigo. Quando o peguei, estava sem sinal, morto. Foi quando ouvi um som vindo do depósito nos fundos da loja, algo sendo arrastado, seguido de um baque surdo. Congelei no lugar, segurando a respiração. O som se repetiu, mais próximo agora. Alguém ou algo estava se aproximando da porta que separava o depósito da área de vendas. Recuei alguns passos, procurando freneticamente por uma arma, qualquer coisa que pudesse me proteger. Encontrei um extintor de incêndio pendurado na parede e o arranquei do suporte. A porta do depósito começou a se abrir lentamente, com um rangido que parecia rasgar o silêncio. A primeira coisa que vi foram as botas, depois as calças jeans, manchadas de algo escuro. Quando a figura emergiu completamente, meu sangue gelou. Era um homem alto, segurando algo que parecia ser um pé de cabra ensanguentado. Seu rosto estava parcialmente oculto por uma barba espessa, mas seus olhos estavam vazios, como poços sem fundo. Mais um que a tempestade trouxe.
disse ele com uma voz áspera, como se não falasse há muito tempo. Dei outro passo para trás, segurando o extintor firmemente. Só estou esperando a nevasca passar. Vou embora assim que melhorar. Ele sorriu, revelando dentes amarelados. Ninguém vai a lugar nenhum com este tempo. A estrada já está completamente bloqueada. Ele apontou para uma janela. Através do vidro, só conseguia ver branco. Você terá que passar a noite. Algo na forma como ele disse isso fez meus pelos se arrepiarem. Olhei rapidamente para a porta da frente, avaliando minhas chances. Como se lesse meus pensamentos, ele deu um passo à frente. Nem pense nisso. Lá fora você morre congelado em minutos. Aqui dentro, bem, aqui você pelo menos tem uma chance. Foi quando notei algo atrás dele. Uma mão pálida estendida no chão do depósito, parcialmente visível pela porta entreaberta. Ele seguiu meu olhar e seu sorriso se alargou. Ah, está vendo meu último visitante? Também foi trazido pela tempestade. Infelizmente, ele fez escolhas erradas. Meu coração disparou. Sem pensar duas vezes, acionei o extintor diretamente em seu rosto. Ele gritou temporariamente cego pela espuma química. Aproveitei o momento para correr até a porta da frente, abrindo-a com força. O vento e a neve me atingiram como um muro, mas o medo era maior que o frio. Corri até meu carro, escorregando na neve várias vezes. Consegui entrar e ligar o motor na primeira tentativa. Pelo retrovisor, vi a figura do homem emergindo da loja, limpando o rosto com uma mão, enquanto a outra ainda segurava o pé de cabra. Pisei fundo no acelerador, sentindo o carro deslizar antes de ganhar tração. Dirigi cegamente pela tempestade, sem ideia de para onde estava indo, apenas sabendo que precisava me afastar daquele lugar o máximo possível. Dirigi por horas, talvez, até que a neve finalmente diminuiu o suficiente para que eu pudesse ver a estrada. Encontrei uma delegacia na próxima cidade e relatei o que havia acontecido. Os policiais enviaram uma viatura, mas quando chegaram ao posto não encontraram ninguém. Apenas manchas de sangue no depósito e sinais de que alguém havia saído às pressas. Depois disso, nunca, jamais, paro em postos isolados quando a neve começa a cair. Eu nunca fui de acreditar em pressentimentos, mas algo me incomodou desde o momento em que cheguei àquele pequeno hotel de montanha. Era uma viagem de trabalho, de rotina, nada fora do comum. O hotel era antigo, mas bem conservado, com aquele charme rústico típico de estabelecimentos em regiões de esqui. O problema foi que assim que cheguei, uma nevasca inesperada começou, isolando completamente o hotel do resto da cidade. O recepcionista, um senhor de idade com olhos cansados, me entregou a chave do quarto 302. Não temos muitos hóspedes nesta época do ano, comentou ele. Apenas o senhor e mais um hóspede no terceiro andar. Agradeci e subi as escadas, arrastando minha mala pelo corredor silencioso. O hotel parecia maior por dentro, com corredores longos e pouca iluminação. Quando cheguei ao meu quarto, percebi que as paredes eram mais finas do que aparentavam. Conseguia ouvir o vento assobiando lá fora, batendo contra a janela do quarto ao lado, o 304. Estranho, pensei. O recepcionista disse que havia apenas um outro hóspede e ele estaria no terceiro andar. Talvez fosse apenas um quarto vazio com a janela mal fechada. Me instalei e tentei trabalhar um pouco no laptop, mas a conexão da internet estava instável devido à tempestade. Decidi então tomar um banho quente e descansar. Foi durante o banho que ouvi pela primeira vez um som de passos no quarto ao lado, lentos, metódicos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, repetidamente. Saí do banho e me vesti rapidamente. Os passos continuavam, sempre no mesmo ritmo. Pensei em ligar para a recepção, mas o telefone do quarto estava sem linha.
Provavelmente a tempestade havia afetado as comunicações. Decidi que iria verificar pessoalmente. Saí do meu quarto e bati na porta do 304. Nenhuma resposta, mas os passos pararam imediatamente. Bati novamente, mais forte dessa vez. Silêncio. Tentei a maçaneta que estava trancada. Voltei para o meu quarto um pouco desconcertado. Talvez o recepcionista tivesse se enganado sobre o número de hóspedes. Ou talvez alguém da equipe de limpeza estivesse fazendo algum serviço. Decidi deixar para lá e tentar dormir. No meio da noite, acordei com o som de algo sendo arrastado no quarto ao lado. Um som pesado, como se um móvel estivesse sendo movido pelo chão. Logo em seguida, os passos recomeçaram. Desta vez, eles pareciam mais próximos da parede que separava nossos quartos. Parei de respirar, tentando ouvir melhor. O som parou e, por um momento, pensei ter ouvido uma respiração do outro lado da parede, como se alguém estivesse encostado ali, escutando. Pulei da cama e acendi todas as luzes do quarto. Meu coração estava acelerado. Peguei meu celular, mas não havia sinal. A nevasca havia piorado. Eu podia ouvir o uivo do vento lá fora. Estava completamente isolado. De repente, um barulho na porta do meu quarto. Não era uma batida, mas o som da maçaneta sendo girada lentamente, como se alguém estivesse tentando entrar. Congelei no lugar, olhando fixamente para a porta, rezando para que a tranca fosse resistente. A maçaneta parou de se mover e, por alguns segundos, houve apenas silêncio. Então ouvi uma voz, abafada pela porta, mas clara o suficiente para que eu pudesse entender as palavras. Deixe-me entrar. Está muito frio aqui fora. A voz não parecia pertencer a ninguém da equipe do hotel. Tinha algo de errado nela. Algo que fez meus pelos se arrepiarem. Não respondi. Fiquei imóvel, mal respirando. Eu sei que você está aí, continuou a voz. Posso ouvir sua respiração. Estou tão sozinho aqui. Só quero conversar. Ainda não respondi. A maçaneta começou a se mover novamente. Desta vez, com mais força. Depois, silêncio. Pensei que talvez, quem quer que fosse, tinha desistido. Mas então, ouvi os passos novamente, voltando para o quarto ao lado. Não consegui dormir pelo resto da noite. Fiquei sentado na cama, de costas para a parede, observando a porta. De vez em quando, ouvia os passos recomeçarem no quarto ao lado, às vezes se aproximando da parede compartilhada, às vezes se afastando. Quando a primeira luz da manhã finalmente apareceu, me vesti rapidamente e saí do quarto, decidido a falar com o recepcionista. O corredor estava vazio e silencioso. Desci as escadas e encontrei um recepcionista diferente, uma mulher jovem que parecia ter acabado de começar seu turno. Bom dia, disse ela com um sorriso. Como foi sua noite? Não muito boa, respondi. Havia alguém no quarto ao lado, o 304. Ele fez barulho a noite toda e até tentou entrar no meu quarto. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão confusa. Senhor, o quarto 304 está vazio. Na verdade, todo esse lado do corredor está vazio para reformas. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Isso é impossível. Eu ouvi alguém lá, passos, móveis sendo arrastados. Ele falou comigo através da porta. Ela parecia genuinamente preocupada agora. Senhor, eu garanto que não há ninguém hospedado naquele quarto. Está trancado e a chave está aqui na recepção. Insisti para que ela verificasse o quarto comigo. Relutante, ela pegou a chave e subimos juntos. Quando ela abriu a porta do 304, tive que segurar a respiração. O quarto estava completamente vazio. Sem móveis, sem cortinas, nada. Apenas o piso de madeira nu e as paredes descascadas, obviamente em processo de renovação. Viu? Disse ela. Estamos reformando este lado todo. Mas então notei algo. Marcas no chão de madeira. Arranhões recentes, formando um padrão distintivo.
como se algo pesado tivesse sido arrastado de um lado para o outro repetidamente, e ali, na parede compartilhada com meu quarto, algo que fez meu sangue gelar. Uma marca de mão em uma substância escura que parecia ser tinta. O que realmente era eu não queria saber. A recepcionista seguiu meu olhar e ofegou. Ela rapidamente fechou a porta e me pediu para voltar ao meu quarto e fazer as malas. O hotel providenciaria transporte assim que a estrada fosse liberada, o que deveria acontecer dentro de algumas horas, com a diminuição da nevasca. Nunca mais voltei àquele hotel. Meses depois, pesquisando online, descobri que o lugar havia sido fechado para reformas extensivas. Mesmo depois de tanto tempo, nunca mais consegui dormir em hotéis durante tempestades. Eu sempre fui um entusiasta de caminhadas na montanha, mesmo durante o inverno. Tinha todo o equipamento necessário e experiência suficiente para lidar com condições adversas. Pelo menos era o que eu pensava até aquele dia em que me perdi. Na trilha do Pinheiro, uma rota que já havia feito diversas vezes. A previsão indicava apenas uma leve queda de neve para o final da tarde, dando-me tempo mais que suficiente para completar o percurso circular de 12 quilômetros e voltar ao estacionamento antes que o tempo piorasse. Comecei cedo, por volta das 8 da manhã, com minha mochila carregada com água, comida, equipamento de primeiros socorros e roupas extras. Tudo conforme o protocolo. As primeiras horas foram tranquilas. O ar estava limpo e frio, o céu claro, e a neve que já cobria o chão da floresta era firme o suficiente para caminhar sem dificuldades. Foi depois do meio-dia que as coisas começaram a mudar. O céu escureceu rapidamente, muito mais rápido do que o previsto, e a neve começou a cair em grandes flocos. Decidi acelerar o passo para tentar chegar ao estacionamento antes que a tempestade piorasse. Foi quando percebi que algo estava errado. As marcações da trilha, normalmente visíveis nas árvores, pareciam ter desaparecido. Parei para consultar meu mapa e GPS, mas para meu horror, o GPS não conseguia encontrar sinal e o mapa não parecia corresponder ao terreno ao meu redor. A neve começou a cair com mais intensidade, reduzindo drasticamente a visibilidade. O vento aumentou, transformando-se rapidamente em uma nevasca completa. Decidi que o melhor a fazer era encontrar abrigo e esperar a tempestade passar. Lembrei-me que havia uma cabana de guardas florestais em algum lugar próximo à trilha, usada durante o verão, mas geralmente vazia no inverno. Caminhei por o que pareceu ser horas, lutando contra o vento e a neve que já chegava aos meus joelhos. Meus dedos e rosto estavam dormentes apesar das luvas e do cachecol. Foi quando vi um contorno escuro através da cortina de neve. A cabana! Nunca senti tanto alívio. Aproximei-me rapidamente, quase tropeçando na pressa. A porta não estava trancada, o que não era incomum para abrigos de emergência como aquele. Entrei, fechando a porta atrás de mim para manter o frio do lado de fora. O interior estava escuro, mas conseguia enxergar o suficiente para notar que o lugar era maior do que eu esperava. Tirei a lanterna da mochila e a acendi, iluminando o espaço ao meu redor. Não era a cabana de guardas florestais que eu conhecia. Era algo diferente. Maior, mais antigo, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha. Parecia estar abandonada há anos, o que era estranho, pois eu nunca tinha ouvido falar de uma estrutura como aquela na região. A tempestade rugia lá fora, fazendo as janelas estremecerem. Decidi que, independente do que fosse aquele lugar, era melhor do que estar exposto aos elementos. Havia uma lareira e, ao lado dela, para minha sorte, uma pilha de lenha seca. Consegui acender um fogo, o que trouxe algum calor e mais luz ao ambiente. Foi enquanto procurava por cobertores ou qualquer coisa que pudesse usar para me aquecer que encontrei o primeiro indício de que algo estava muito errado. Em um armário havia roupas de inverno parecidas com as minhas, mas velhas e manchadas. E na mesa da cozinha,
um diário. Abri-o e li a primeira página, datada de exatamente 1 ano atrás. Dia 1, preso na nevasca. Encontrei esta cabana por acaso. Parece abandonada. Vou esperar a tempestade passar. A caligrafia era apressada, como se a pessoa estivesse escrevendo com dedos dormentes. Virei a página. Dia 2. A tempestade não diminui. Tenho comida para mais alguns dias. A lenha vai durar se eu for econômico. Continuei lendo, sentindo um nó se formar em meu estômago. As entradas continuavam por mais 5 dias, tornando-se cada vez mais desesperadas e incoerentes. Na última página, apenas uma frase. Tem algo lá fora. Algo que está tentando entrar. Fechei o diário com as mãos tremendo. Foi quando ouvi um som vindo de fora. Não era o vento. Eram passos na neve circulando a cabana. Lentos, deliberados. Parando ocasionalmente, como se quem quer que fosse estivesse procurando por algo. Ou ouvindo. O fogo na lareira diminuiu, como se uma corrente de ar frio tivesse passado pela chaminé. Os passos pararam em frente à porta. Ouvi um rangido, como se alguém estivesse se apoiando contra ela, testando sua resistência. Recuei até o canto mais distante da cabana, apagando minha lanterna para não ser visto. Os passos recomeçaram, desta vez indo até uma das janelas. Através do vidro embaçado, pude ver uma silhueta escura, apenas um contorno contra a brancura da tempestade lá fora. Não conseguia distinguir feições, apenas uma forma vagamente humana, parada, olhando para dentro. Fiquei imóvel, mal respirando, esperando que qualquer que fosse aquela figura não me visse na escuridão. Depois do que pareceu uma eternidade, a silhueta se afastou da janela. Os passos recomeçaram, circundando a cabana mais uma vez antes de parecerem se afastar em direção à floresta. Permaneci acordado a noite toda, alimentando o fogo e ouvindo. Os passos voltaram várias vezes durante a noite, sempre com o mesmo padrão, circulando, parando na porta, nas janelas, como se procurasse uma forma de entrar. Quando a madrugada chegou, a tempestade finalmente diminuiu. Assim que havia luz suficiente, peguei minhas coisas e saí da cabana, determinado a encontrar meu caminho de volta antes que a figura misteriosa retornasse. A neve estava profunda, chegando quase à minha cintura em alguns pontos, mas o céu estava claro agora, permitindo-me orientar-me pelo sol. Caminhei por horas, exausto e com frio, mas impulsionado pelo medo do que havia experimentado durante a noite. Finalmente, avistei o estacionamento. Meu carro era o único ainda lá, parcialmente coberto de neve. Entrei nele com alívio, ligando o aquecimento no máximo. Foi quando notei, no banco do passageiro, um pequeno caderno idêntico ao que eu havia encontrado na cabana. Estava fechado, com um pedaço de papel saindo dele como um marcador. Com dedos trêmulos, abri o caderno na página marcada. Estava em branco, exceto por uma linha escrita em uma caligrafia que não reconheci. Bem-vindo ao meu jogo. Agora você faz parte dele. Joguei o caderno no chão do carro e saí do estacionamento o mais rápido que pude. Quando cheguei em casa, pesquisei sobre a trilha do Pinheiro e descobri algo que me deixou gelado. Nos últimos 10 anos, 5 pessoas haviam desaparecido naquela trilha, todas durante nevascas repentinas, todas em anos consecutivos. Não sei se era uma brincadeira de mau gosto ou algum lunático, mas até hoje não voltei a fazer trilhas. Não importa a estação ou o clima. E a cada inverno, quando a primeira neve começa a cair, tranco todas as portas e janelas da minha casa. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo?
Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.